Paz do Senhor, igreja. Não, tem mais gente. A paz do Senhor, igreja. Aleluia. Abre sua Bíblia comigo em Ezequiel 37. Não foi nada combinado. É uma noite profética. Tudo é profético. Glória a Deus. Quem achou Ezequiel 37 diz: Jesus. Oh, glória. E diz assim no texto: e veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que era muito numeroso sobre a face do vale. E eis que estavam... E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E dizeis: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Você pode dar glória a Deus por essa palavra? O texto que a gente acabou de fazer menção vai falar sobre a história de um profeta chamado Ezequiel. Quem era Ezequiel? Ezequiel, ele veio de uma casa sacerdotal, de uma linhagem. Ele é filho de sacerdote, neto de sacerdote, bisneto de sacerdote. Então, na lógica humana, era para Ezequiel ser um sacerdote. Por causa de sua linhagem, por causa da sua geração, e por causa do hereditário, foi colocada uma sentença terrena sobre a vida de Ezequiel, dizendo: você vai ser o que a sua casa te ensinou, o que a cultura te ensinou, e o que a sua geração é e se tornou. Só que o Senhor pegou Ezequiel e colocou ele em outro cenário, abriu os céus e disse assim: Ezequiel, eu te chamei para ser profeta. A terra rotulou, a sociedade sentenciou, dizendo: você vai se tornar, e o teu fim é igual ao seu hereditário, a sua geração, a sua cultura da sua criação. Só que o céu se abre e Deus diz: ei, não é nada daquilo que a terra rotulou, não é nada daquilo que a terra disse, não é nada do que as pessoas pensam. Você é e vai se tornar aquilo que os céus já declarou sobre a sua história. O hereditário pode ser um hereditário, uma geração de escassez. A geração antiga, pecaminosa. A sentença, a morte. Doenças hereditárias, o fim. Só que eu conheço e creio em um Deus que não faz de acordo com a terra, que não se move de acordo com a terra, que não prepara, não trabalha, meu Deus, de acordo com a terra. Deus está dizendo: pode o cenário ser de escassez, pode a sua geografia, a sua cultura ser de doenças, mas o céu está dizendo: ei, é o que o céu declarou e o que o reino estabeleceu. Deixa eu ser
ter uma voz profética na sua história? Levanta a sua mão. A maldição hereditária não vai te rotular. A doença não pertence a você. A escassez não pertence à sua história. O que pertence, Vitória, o que o reino de Deus já estabeleceu, que é a herança do santo, a prosperidade, a abundância, a multiplicação. A cultura ensinou a Ezequiel um jeito. Só que agora Deus vai ensinar Ezequiel ser o que Deus o chamou para ser. E Ezequiel começa o processo de ser criado por Deus. O Senhor fala assim: Ezequiel, você é meu profeta. Você vai falar em meu nome e o povo não vai ouvir. Ezequiel, você vai dormir durante 390 dias do lado direito, levando sobre si a iniquidade de Israel. Ezequiel, você vai dormir do lado esquerdo por 40 dias, levando a iniquidade de Judá. Ezequiel, eu vou tirar a menina dos seus olhos. Vou levar a sua esposa. Ezequiel passa um processo. Só que você vê, Ezequiel, ele não chuta o pau da barraca. Ele não vai embora. E nem tampouco vira as costas para Deus. Crente por muito pouco faz isso. Só que a gente vê no texto que quanto mais ele passa com Deus, mais ele fica mais firme e permanece. E eu lendo a Bíblia, se a gente vê o livro de Ezequiel, vai ter uma palavra que repete todas as vezes, várias vezes na Bíblia, que é assim, nos primeiros versículos de cada capítulo, diz: e veio a mim a palavra do Senhor. Passando outra folha. E veio a mim a palavra do Senhor. Folheando a folha. E veio a mim a palavra do Senhor. Agora a gente entende por quê. Ezequiel, ele tinha tudo. Ele viveu um luto dentro da sua casa. Ele viveu uma regra de obediência a Deus que na lógica humana não faz sentido. Mas você não vê ele virando as costas e indo embora. Não, cada vez mais que ele avançava em processos em Deus, vinha a ele a palavra do Senhor. Sabe o que Ezequiel está nos ensinando? Todas as vezes que eu cogitei em pensar em desistir, veio sobre mim a palavra do Senhor. Todas as vezes que eu cogitei ir embora e virar as costas, vinha sobre mim a palavra do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Você tem uma palavra, sobre ti é uma palavra. Tem uma frase que o pai usa muito que eu gosto, que é: quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Quem tem uma palavra tem. Sobre você há uma palavra. Sobre você há uma palavra. Sobre você há uma palavra. Ezequiel foi colocado dentro do vale. E quanto mais Ezequiel andava, mais ele olhava. E cada vez que ele mais olhava, ele via: e os ossos estão sequíssimos.
mirrados, sequíssimos. Se você pesquisar, diz que não tinha indício nenhum de sangue. E quem faz exousia, aleluia, aprende que se não tiver sangue, não tem vida. O cenário era só morte. O cenário era só morte e não tinha esperança absolutamente de nada. Só que o texto diz que Ezequiel andava. O vale está seco, sem vida. Ezequiel estava parado. Ezequiel estava se movimentando. Mirrado. E o Senhor disse assim: Ezequiel, seco, né? Tu acredita que isso pode ter vida? E o Ezequiel disse: Deus, tu o sabes. Ezequiel não ousou falar o que ele via, porque ele sabia a voz profética que ele tinha. Deus, tu o sabes. E aí Deus diz o quê? Então, profetiza. Deus falou: olha, tu acredita que pode ter vida aí? Ezequiel diz: Deus, tu sabes. E Deus diz assim: então, profetiza. Sabe por quê? Ezequiel estava no meio de ossos. Mas Deus não colocou, meu Deus do céu, Ezequiel no meio do vale de ossos secos para ser um osso seco, um osso parado, um osso sem esperança. Não, Deus colocou Ezequiel no vale para ele ser o profeta no vale. Deus não coloca ninguém em cenários de destruição. Deus não coloca filhos em cenário de perca à toa. Se Deus te pôs, se Deus te colocou, essa situação está em volta, é só para uma coisa, que é para profetizar. Então, profetiza. Se eu fosse você, se levantasse agora como profeta, se coloque em movimento, se coloque em movimento. Sabe por Deus te fez uma voz profética. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei o vale, não sei se é uma empresa que não está andando ou uma empresa que está na gaveta, se é um passaporte vencido, se é um sonho esquecido, se é uma doença sobre o seu corpo. Eu não sei o seu vale, mas deixa eu te dar uma notícia. Hoje é quarta profética. Deus movimentou, Deus está se movimentando, e Ele está chamando: profeta, se movimenta no vale e profetiza. Profetiza, profetiza. Você é uma voz profética, então profetiza. Esse vale